Olá, seja bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a segunda parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2024. O link para a primeira parte está na descrição. Então, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos à resolução. A questão 58 envolve geometria plana e inequações. O enunciado traz um graveto com 50 centímetros de comprimento que foi partido em 3 pedaços, com comprimentos A, B e C, de modo que A menor ou igual a B, B menor ou igual a C e B é igual a A mais 2. Também, segundo o enunciado, não foi possível construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto. De posse dessas informações, a questão pede qual é o maior valor possível de A. Então, para a gente começar a solucionar essa questão, a gente consegue aqui fazer uma primeira equação, que A mais B mais C é igual a 50, né? Porque como o graveto tinha inicialmente 50 centímetros e foi partido em 3 pedaços, cujos comprimentos são A, B e C, então A mais B mais C é igual a 50. Como também pelo enunciado B é igual a mais 2, substituindo nessa equação, a gente tem A mais 2 mais C é igual a 50. Desenvolvendo 2A mais C igual a 48 e, isolando o C, a gente encontra C é igual a 48 menos 2A. Estou chamando essa equação de equação 1. Feito isso, agora a gente tem que pensar em uma condição de existência de triângulos que diz que a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer de um triângulo sempre é maior do que o comprimento do terceiro lado, tá? Esse aqui é o ponto-chave para solucionar aqui essa questão, essa condição de existência dos triângulos. E aqui, como pelo enunciado A, B e C não formam um triângulo, então a gente tem que A mais B é menor ou igual a C, né? Porque se formasse um triângulo, a gente teria A mais B é maior do que C. Mas, como pelo enunciado, essas medidas elas não formam um triângulo, então A mais B tem que ser menor ou igual a C, tá? Substituindo aqui o B igual a A mais 2 nessa inequação, a gente encontra A mais 2 menor ou igual a C. Ou seja, 2A mais 2 é menor ou igual a C. Eu estou chamando essa desigualdade de 2, desigualdade 2, tá? Então agora, substituindo o valor do C da equação 1 nessa desigualdade que eu chamei de 2, a gente tem que 2A mais 2 é menor ou igual a 48 menos 2A. Passando o 2A para o membro da esquerda, a gente tem que 4A é menor ou igual a 46. Ou seja, A tem que ser menor ou igual a 46 dividido por 4, que é 11,5 centímetros, o que está na alternativa C de casa, tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei difícil, tá? Ela exigia, na verdade, o conhecimento de uma condição de existência de um triângulo que a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer tem que ser maior do que o comprimento do terceiro lado, tá? Essa é uma propriedade que nem sempre é abordada no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Isso que foi o que dificultou essa questão. E também tinha que manipular muito bem as equações e inequações que apareceram, tá? Questão que eu considerei difícil. A questão 59 envolve conjuntos e inequações.
o enunciado traz o conjunto A, que é o conjunto de todos os reais x, tais que x² menos 2x menos 24 é menor do que zero, e o conjunto B, que é o conjunto de todos os reais x, tais que 2x menos 7 é menor ou igual a zero. E a questão pergunta quantos números inteiros pertencem à interseção entre A e B. Então aqui a ideia é trabalhar cada conjunto desses para determiná-los e depois ver qual que é a interseção. Tá? Então, começando pelo conjunto A, a gente vai ter que resolver a inequação x² menos 2x menos 24. Tá? As raízes de x² menos 2x menos 24 são fáceis de determinar. Essas raízes são menos 4 e 6. Tá? Então, a gente vai ter que determinar aqui os números x, tais que x mais 4 vezes x menos 6 é menor do que zero. Aqui a gente tem que observar o seguinte: como se trata de uma parábola com concavidade voltada para cima, os valores que vão tornar ela negativa, essa inequação negativa, são os valores entre as raízes. Ou seja, são os números x que pertencem ao intervalo compreendido entre menos 4 e 6. Ou seja, menos 4 menor do que x, menor do que 6. Tá? Então, já descobrimos o conjunto A. Agora, o conjunto B é formado pelos x tais que 2x menos 7 é menor ou igual a zero. Que é bem tranquilo. É só isolar aqui o x para a gente ter que x é menor ou igual a 7 sobre 2. Ou, colocando em decimal, x menor ou igual a 3,5. Tá? Então, a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto dos reais, tais que menos 4 é menor do que x e x menor ou igual a 3,5. Como a equação ela pede os inteiros pertencentes a essa interseção, a gente consegue determinar, né? Que esses números são o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, totalizando 7 números inteiros, o que nos leva à alternativa C de casa. Tá? Então também foi uma questão relativamente tranquila. Tá? Era só resolver corretamente as inequações apresentadas para determinar os conjuntos A e B, depois ver a interseção, que também era tranquilo de fazer, porque não eram números muito quebrados, e depois contar a quantidade de números inteiros nesse intervalo. Tá? Uma questão aqui de fácil para média. A questão 60 é de análise combinatória e pergunta de quantas formas Ana pode escolher 2 itens para a sua sobremesa, sendo que ela dispõe de 5 frutas diferentes, 3 pirulitos diferentes e 2 pedaços de bolos de sabores diferentes. E, além disso, há uma condição. Ela pode pegar o que ela quiser, mas se pegar um pirulito, ela também precisa pegar uma fruta. Tá? Então, para resolver problemas de análise combinatória como esse, é sempre útil dividir o problema em casos. Tá? Nesse caso aqui, nesse problema, tem uma condição, de que se um pirulito for escolhido, então uma fruta também deve ser escolhida. Tá? Então, vamos começar com essa possibilidade, ou seja, vamos começar supondo que ela tenha escolhido um pirulito. Tá? Então, se um pirulito for escolhido, uma fruta também vai ser escolhida. E, como há 3 pirulitos e 5 frutas, pelo princípio multiplicativo, o número de formas de serem escolhidos um pirulito e uma fruta é 3 vezes 5, que é igual a 15. Tá? Então, a primeira parte do problema já foi aqui resolvida.
se um pirulito for escolhido. Então, para fazer a sobremesa dela, para pegar os 2 itens, há 15 possibilidades. Tá? Agora, vamos para o caso onde ela não escolha um pirulito. Tá? Se ela não escolher um pirulito, então ela tem 7 possibilidades. Ela tem 7 itens para serem escolhidos, porque são 5 frutas e 2 pedaços de bolo. Então, o número de maneiras de escolher 2 itens com essa condição é a combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. Tá? E aí na tela está aparecendo o passo a passo de como é feito esse cálculo. Tá? É um cálculo de combinação simples. Então, a gente conclui que, se um pirulito não for escolhido, há 21 formas de 2 itens serem escolhidos. Tá? Então, no total, somando aí os 2 casos, nós temos 15 mais 21, que é igual a 36 formas de escolher os 2 itens para a sobremesa, tá? O que está na alternativa B de bola. Então, essa foi uma questão que eu considerei difícil, tá? Questões de análise combinatória como essa sempre exigem uma boa interpretação e exigem também que um raciocínio seja corretamente estruturado para que a gente chegue na resposta correta, tá? Então essa eu chamo a questão difícil. A questão 61 é de probabilidade. O enunciado é o seguinte: João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pedrinhas brancas e 40 pedrinhas pretas. A cada 5 passos, eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho. Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas. Qual é a probabilidade de as próximas 2 pedrinhas jogadas serem brancas? Tá? Então aqui vamos também resolver essa questão passo a passo. Tá? Então, dado que inicialmente havia 60 pedrinhas brancas, após a parada, como já haviam sido jogadas 35 pedrinhas brancas, então sobraram 60 menos 35, que é igual a 25 pedrinhas brancas. E como inicialmente havia 40 pedrinhas pretas e haviam sido jogadas 25 dessas pedrinhas, então, após a parada, sobravam 40 menos 25, que é igual a 15 pedrinhas pretas, tá? Num total, 40 pedras, que é 25 mais 15. E aqui, agora, de posse dessas informações, a gente já consegue calcular qual que é a probabilidade de a próxima pedrinha jogada ser branca, tá? É que precisa lembrar da definição de probabilidade, que é o total de casos favoráveis ao evento dividido pelo no número de eventos possíveis, tá? Então, aqui, nesse caso, a probabilidade da próxima pedrinha jogada ser branca é de 25 sobre 40, tá? Sobraram 25 pedrinhas brancas, num total de 40, então a probabilidade é 25 sobre 40. E agora, a gente tem que calcular a probabilidade de a próxima pedrinha jogada depois dessa também ser branca. Nota que nesse caso, supondo que uma pedrinha branca já foi jogada das 25, então sobram 24, num total de 39, tá? Que é 40 menos 1. Então, a probabilidade de outra pedra branca ser jogada vai ser de 24 sobre 39. Então, para calcular a probabilidade de as próximas 2 pedrinhas jogadas serem brancas, a gente usa aqui o princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, a gente multiplica essas 2 probabilidades. Então fica 25 sobre 40 vezes 24 sobre 39. Que aí, multiplicando e simplificando, a gente chega em 5 sobre 13, que é o que está na alternativa B de bola. Tá?
Então, essa foi uma questão que eu considerei de um nível médio para difícil. Questões como essa de probabilidade também exigem uma excelente interpretação do que está acontecendo, tá? Também quebrar aqui em casos, fazer aqui resolução estruturada passo a passo para chegar na resposta correta, tá? Então, uma questão de média para difícil. E assim concluímos a segunda parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2024. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, pode ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. E se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal. No próximo vídeo tem a terceira e última parte dessa resolução. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!